Olá pessoal, retornando então, saudações marinheiras, retornamos aqui nossa 11ª aula, continuação então, né, segunda parte da 11ª aula, e a gente está vendo então a projeção gnomônica, uma carta gnomônica, né, a projeção gnomônica. A gente já começou essa aula fazendo um problema de Kalunga, que é muito importante na nossa disciplina, né, aquela conversão, né, entre ângulos, entre rumos, marcações, né, tudo isso é muito importante. E estamos vendo agora aí como é que essa projeção cartográfica, né, que já tínhamos visto na aula anterior de Mercator, estamos vendo agora essa projeção gnomônica, né, e aqui está projeção gnomônica ou projeção plana gnomônica. É provavelmente a projeção mais antiga que se tem notícia, acreditando-se que foi desenvolvida por Tales de Mileto entre cerca de 600 a.C. Nos slides anteriores a gente tinha até mostrado aqui a diferença entre uma carta de Mercator, né, com a navegação realizada entre Miami e Lisboa. A carta de Mercator, a navegação ortodrômica é uma curva e a linha que liga as duas é uma loxodromia, a carta que a gente navega realmente, né? E aqui é a ortodromia, uma carta de planejamento de navegação na nossa navegação ortodrômica, né? A loxodromia aqui é uma curva e a ortodromia é uma reta. E a gente vê a diferença entre os meridianos aqui, eles são, né, convergindo para o polo, né? Os paralelos não são paralelos, são linhas curvas, né, paralelas entre si, mas também com o centro lá no polo. E a gente vê que tem algumas diferenças entre as projeções que nós estamos trabalhando. Então, nós vimos aí então, que Tales de Mileto foi quem criou essa projeção, né? E a projeção plana gnomônica, que é a mais comum. Aliás, eu queria dizer a vocês que sobre essa carta gnomônica, pessoal, onde vocês vão ter mais detalhes sobre ela, onde vão efetivamente fazer exercício com ela, vai ser na disciplina de TEL, né? Trigonometria esférica e ortodromia. Essa disciplina é que vai praticar com vocês o uso da carta gnomônica, certo? Então, aqui a gente vai usar a carta de Mercator e a carta gnomônica será praticada na aula de TEL, na disciplina de TEL, trigonometria esférica e ortodromia. Aqui a gente vai dar algumas notícias, é importante entender essa diferença entre gnomônica e Mercator, gnomônica e Lambert, né? É importante, como eu falei a vocês são, né, profissionais de nível superior, então tem que saber o que vocês estão fazendo, tem que olhar para alguma coisa e entender, não adianta só é claro que aqui é superficial, não vou dizer que a gente se aprofunda não, porque cursos, né, até para dar uma projeção gnomônica, certamente tem um curso de 1 ano, 2 anos, sei lá, a gente só dá uma notícia aqui, fala rapidamente, vocês têm que ter essa capacidade de entender, de compreender o que é importante para a sua atividade profissional, certo? Então, olha lá. A plana, por que ela é plana, né? Porque não é esférica e nem cilíndrica, né? Não é esférica, não é cilíndrica e nem cônica, é plana. A projeção da esfera aqui é projetada num plano, por isso que é plana. E a gnomônica é por quê? Porque o ponto de vista fica no centro da esfera terrestre, né? A gente já viu que quando fica na próxima superfície da esfera terrestre é estereográfica e quando fica no infinito é ortográfica, né? Projeção plana gnomônica. Toda projeção plana gnomônica, pessoal, isso é muito importante, tem um ponto de tangência. A carta de navegação ortodrômica ou a carta gnomônica, esse ponto é bem claro lá e a partir dele dá para ver aqui, né, cara? A gente vê, ó, nesse ponto de tangência, a gente vê os quadradinhos aqui que foram feitos pelos meridianos e pelos paralelos, a gente vê que eles são de tamanhos menores. À medida que vão se afastando, eles vão simplificando. É aquela história das imperfeições, né, dos problemas que ocorrem. Ou seja, quanto mais distante do ponto de tangência, maiores são aquelas aberrações, né? Menos ela é conforme e que distante é equivalente. Quando é ainda perto do ponto de tangência, você vê que vai ter a carta azimutal equidistante, que é uma carta, digamos assim, gnomônica também, mas feita de forma especial. Ela dá tanto as distâncias como os rumos, as marcações a partir do ponto de tangência são
é uma carta interessante, mas a gente vai mostrar isso a seguir, é uma nova projeção, a projeção azimutal equidistante. Mas essa aqui é só uma carta gnomônica, certo? Plana, né? Ou seja, o plano encosta na esfera terrestre em algum pontinho. Esse pontinho é chamado de ponto de tangência. E é muito importante para o emprego da carta gnomônica, tá? A projeção, olha só, o ponto de tangência pode ser numa posição aqui, ó, aqui, e ele está projetando para cá, tá certo? A projeção da carta gnomônica utiliza como superfície de projeção um plano tangente à superfície da Terra, no qual os pontos são projetados a partir do centro da Terra. Mas é importante saber qual é o ponto de tangência desse plano no centro da Terra, tá? Que no caso seria esse ponto aqui. Tá? Essa é figura 2.12 também é do nosso livro, do Comandante Meigs, nosso livro texto, tá? E aqui a gente tem aqui mais uma vez uma representação de uma ortodromia e uma loxodromia, obviamente aqui uma navegação aérea, uma navegação de satélite, né, entre Portland lá nos Estados Unidos e o Cairo, né? Aqui ó, uma linha, um círculo, né? Ortodromia, ó, uma ortodromia em amarelo, né? E aqui uma loxodromia em azul, certo? Seguindo aqui, basicamente, a gente vê que segue mais ou menos as linhas dos paralelos, né? Certo? Segue, de alguma forma, né, tem uma ligação com a curvatura dos paralelos. Essa aqui seria a loxodromia, que eu faria navegando, né, fazendo a navegação, cortando todos os meridianos no mesmo ângulo, e aqui fazendo a ligação entre os dois pontos na menor distância possível, uma linha ortodrômica e uma linha loxodrômica. E aqui pergunta, onde é o ponto de tangência aqui no caso? Eu acho que é aqui no polo, né? Não tenho certeza não, mas acho que é aqui no polo mesmo, certo? Aqui seria o ponto de tangência, que a gente vê que ele, as circunferências, né, olha só, elas são concêntricas ao ponto de tangência, né? Ó, então aqui seria o ponto de tangência, que olha só, as circunferências elas são concêntricas ao ponto de tangência, tá? E aqui essa distância até do ponto de tangência é importante para a gente fazer os cálculos depois de distância. É porque na carta gnomônica que a gente pega os dados para poder fazer a navegação ortodrômica na carta de Mercator. Por isso que esse ponto de tangência, vocês vão ver quando estudarem mais a fundo carta gnomônica lá em TEL, trigonometria esférica e ortodromia, vão ver que o ponto de tangência é muito importante, tá? Dali a gente tira várias informações. O que a gente tem aqui? Tem novamente uma carta gnomônica, né, mostrando aqui Mar Mediterrâneo, a Europa, um pedaço da África, né? O centro, acho que é onde é o ponto de tangência. A partir daqui a gente vê que os 4 quadrados aqui que circundam o ponto de tangência são os menos afetados em termos de imperfeição, né? Olha lá, o centro é onde é o ponto de tangência ali, certo? Errei aqui, eu passei aqui, ó, certo? O centro. E aqui, então, aqui mostra também nessa segunda carta aqui, a primeira carta mostrando onde está o centro aqui, e aqui o centro seria aqui, né? Seria aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, tá? Onde estão os quadradinhos mais próximos aqui. Também uma carta gnomônica, mostrando novamente que uma ortodromia entre Rio de Janeiro e Cidade do Cabo seria uma reta, e uma loxodromia seria uma linha curva, tá? Reafirmando esse conceito importante para nós, tá certo? Uma carta gnomônica, certo? A loxodromia é uma curva e a ortodromia é uma reta. Na carta de Mercator é o contrário, a ortodromia é uma curva e a loxodromia é uma reta. E aqui, ó, olha só, o que acontece, pessoal? Derrota mista. Isso é o que a gente chama de derrota mista. Ó, o cara está querendo sair da Tasmânia e chegar no Cabo Horn, né? Olha só, Cabo Horn. Ele pode fazer uma navegação ortodrômica aqui, ó. O problema dessa navegação ortodrômica, que eu vou dizer para vocês, é que a partir de 60 graus de latitude, acontece, além de ter todos aqueles problemas que a gente já viu, com agulha magnética, com agulha giroscópica e com cartas, né? Carta de Mercator também, você não tem uma boa definição. Tudo nas altas latitudes é um pouco mais complicado. Tem outro problema muito sério aqui, a partir de 60 graus, os icebergs. A condição meteorológica muito forte que vem dos polos, né? Então aqui é mais sentido, né? Tanto 60 sul como 60 norte. Todos os dois, essa parte a partir de 60, ela geralmente é evitada para navegação.
evitada por conta dessas condições meteorológicas muito árduas, muito fortes, né? Então, o que acontece aqui? Ó, esse cidadão que fazia uma navegação tinha duas possibilidades: navegar de Tasmânia para o Cabo Horn, né? Uma navegação ortodrômica ou uma navegação loxodrômica, que, como eu falei, loxodrômica, ela segue, né, fazendo o mesmo ângulo com os meridianos, né? Faz uma traça parecido com um paralelo, né? Um paralelo que liga aqui esses dois pontos. Então, o que ele fez aqui? Fez diferente, ó. Fez até entrar no paralelo de 60 graus, ele navega ortodromicamente. Aí, para não entrar, para não ter latitudes maiores de 60 graus, ele contorna o paralelo de 60 graus, fazendo uma derrota loxodrômica. Tá vendo aqui, ó? Derrota loxodrômica em torno do paralelo de 60 graus, navegando praticamente sobre o paralelo. Daí, a partir daqui, ele faz novamente uma derrota ortodrômica. Isso que a gente chama de derrota mista. Isso vocês vão ver também com mais detalhes lá na trigonometria esférica e ortodromia, tá certo? Então essa aqui é uma derrota mista, que vocês vão ver com mais detalhes lá com o professor de TEL. Desvantagens da projeção gnomônica. Quais são as desvantagens? A projeção gnomônica apresenta todos os tipos de deformações. Não é equidistante, a escala só se mantém exata no ponto de tangência, então você vê que só o ponto de tangência aqui é equidistante, a partir saiu dele já não é mais. Não é conforme, né? Conforme significa que os ângulos que a gente vê em terra são diferentes daqueles que a gente traça na carta, e as pequenas áreas também são desenhadas de forma diferente. E não é equivalente também. Não é equivalente, ou seja, as áreas que estão em terra são diferentes na carta de mercado, são de tamanho diferente. As distâncias, as formas e as áreas são mal representadas. São representadas com deformações, por isso que são mal representadas, exceto nas proximidades do ponto de tangência. Foi o que eu até mostrei a vocês, que aqueles quadradinhos, quatro quadradinhos lá, os quatro figuras geométricas em torno do ponto de tangência são os que menos sofrem deformações, tá certo? A partir deles, a deformação começa a ampliar, certo? Aqui está, ó, o ponto de tangência é Recife, então a gente vê que esses quadradinhos que envolvem aqui o ponto de tangência, o próximo do ponto de tangência, eles são menos deformados do que esses, ponto A, B, D, C, E, F, Golf, Hotel, ó. Os retângulos de 5 graus próximos e afastados do ponto de tangência aparecem deformados. Você vê que esse aqui tem um tipo de deformação, que já é, em relação a esse aqui, já é uma deformação considerável. Esse aqui, que é bem mais distante do ponto de tangência, tem uma deformação muito mais abrupta, muito mais significativa. Essa é uma característica da carta gnomônica, por isso aí também o ponto de tangência é fundamental para se descobrir aqui, né, onde é que a gente pode, digamos assim, trabalhar com a carta sem muita deformação. Se a projeção gnomônica não é equidistante, equivalente e conforme, ela é uma projeção afilática, ou seja, ela não tem nenhuma das propriedades que uma projeção cartográfica deve ter para ser usada como carta ideal, como carta de navegação, mas ela tem uma propriedade que é importante para a navegação, que é qualquer linha reta nela significa uma linha ortodrômica. Projeção afilática é aquela que possui alguma característica que justifica a sua construção. A construção da projeção gnomônica, da carta gnomônica, é porque ela tem como justificativa a gente fazer navegações na menor distância possível entre dois pontos no globo terrestre, navegação ortodrômica. A projeção gnomônica tem a propriedade de representar todos os ciclos máximos por linhas retas. Os azimutes, ângulos, marcações a partir do ponto de tangência, são representados sem deformações. É uma característica que a gente vai ver, azimutal equidistante, é uma carta muito comum. Uma carta que a gente bota um ponto de tangência num ponto específico. Por exemplo, se eu botar o ponto de tangência no aeroporto Galeão, né? Daí olha só, o ponto de tangência do aeroporto Galeão para uma projeção azimutal equidistante, quiser fazer uma viagem lá para Miami, eu sei exatamente, saindo do Galeão, olhando para a carta, qual é o rumo que esse avião tem que tomar, né? E qual é a distância que ele vai tomar, porque ele é equidistante também. Eu pego lá na carta a distância entre Rio de Janeiro e Miami, naquela linha ali, e vou ter também a distância, certo?
Então, se eu quero, pensando em termos náuticos, né, se eu pego uma carta que é azimutal, né, ou seja, ponto de tangência dela no Porto do Rio de Janeiro, ou na saída, na Baía de Guanabara, ali, no Porto da Baía de Guanabara ali, e quero saber o ângulo que eu tenho que ir para um país da África, por exemplo, ali, né, Angola, né, Angola, Lagos na Nigéria. Se eu precisar ir para Lagos, eu posso nessa carta que é azimutal e equidistante, traçar na própria carta ali, eu já sei qual é o rumo. Então, as propriedades da projeção gnomônica, as vantagens, né, os azimuts, ângulos e marcações a partir do ponto de tangência são representados sem deformações. Devido a essas propriedades, a projeção gnomônica é empregada na construção de cartas para a navegação ortodrômica. Há outras cartas também, na verdade, mas para o nosso uso efetivo, cartas para a navegação ortodrômica são as que são as mais relevantes, as que são mais empregadas, né? A figura 2.3b, né, do nosso livro, Miggins, né, é uma carta gnomônica, né? Olha só, o ponto de tangência provavelmente é lá no polo, né? Olha lá, o ponto de tangência no polo. E aqui a gente vê, ó, os meridianos são linhas retas convergindo para os polos, tá certo? Aqui, ó, tá? Linhas retas convergindo para os polos. Os paralelos são linhas curvas, aqui no caso é uma elipse, né? Uma elipse, certo? E o equador é uma linha reta. Por quê? Porque é um círculo máximo, certo? Os meridianos também são retas, mas são retas convergindo para os polos, não são retas paralelas entre si, né? E são retas que convergem para um ponto, tá? Então, para entender uma carta gnomônica. Utilização para da projeção gnomônica, cartas para a navegação ortodrômica, radiogoniometria com estação fixa. Por quê? Porque, como eu falei, se você tem ali uma projeção onde uma estação radiogoniométrica, né? O que é radiogoniometria? Vocês vão ver isso mais em navegação eletrônica. É um sistema eletrônico que emite um sinal eletromagnético e você, num navio com um receptor, sabe daquele sinal exatamente o ângulo que ele está vindo. E isso também a carta, como a gente falou, uma carta azimutal, lhe dá, a partir do ponto de tangência, todos os azimuts são iguais ao que é na Terra. Então, a carta radiogoniométrica ela é feita utilizando uma projeção gnomônica. A gente vai ter um exemplo logo em seguida. Aí, se eu tivesse cartas gnomônicas de 3 posições diferentes, traçando ali a marcação que eu teria de cada estação radiogoniométrica, eu podia chegar à posição do navio, tá certo? Isso é feito efetivamente. Posição radiogoniométrica é uma posição considerada como navegação eletrônica, tá certo? A gente não está vendo aqui porque aqui na navegação estimada e costeira, mas a navegação radiogoniométrica, ou seja, utilizando estações de radiogoniometria, e aí usando cartas de projeção gnomônica, também são empregadas em navegação eletrônica. Cartas que compensem as limitações da projeção de Mercator de não conseguir representar a região dos polos e apresentar deformações nas altas latitudes. Aí você pega uma carta, digamos assim, com ponto de tangência num ponto que te interessa. Daí você pode utilizar, né, aqueles azimutes, né, que são corretos tanto na carta como na... Aí vai depender do uso do freguês, tá certo? Então essas são as utilizações das cartas ortodrômicas. A mais comum é essa aqui, para navegação ortodrômica. Para nós, profissionais do mar, oficiais da Marinha Mercante, oficiais da Marinha de Guerra, como eu fui, para o que eu usei projeção gnomônica foi para essa atividade aqui, tá? Essa aqui também existe e cheguei a fazer uma vez ou outra, mas é bem raro. Utilizando a radiogoniometria, a gente usa a própria carta de mercado até. Aqui está um exemplo, né? A posição aqui, nós temos 3 posições, Recife, Rio de Janeiro e Rio Grande. Se eu tivesse 3 estações radiogoniométricas, né? E olha só, eu tivesse vendo no meu radiogoniômetro que a marcação que eu pego da estação radiogoniométrica de Recife é 141. Então tá aqui, ó, 141 de Recife para cá, certo? Ó, ela me marca os 141, tá certo? Rio de Janeiro me marca os 100, 090 aqui, o 00 um pouquinho mais para baixo, tá aqui, certo? E Rio Grande me marca os 083, 090 aqui, 083 um pouquinho para cima. Aqui está, a minha posição seria no centro desse triângulo. Está uma
três linhas de posição eletrônica, né? Linha de posição eletrônica radiogoniométrica, certo? Poderia achar a minha posição eletrônica, uma posição observada eletrônica, já que eu fiz com três linhas de posição de radiogoniometria. Tá certo, pessoal? Então essa também, a gente vê a carta aqui, ó, certo? Os meridianos são todos linhas retas, porque são ciclos máximos. O equador é uma linha reta, mas todos os outros paralelos não são linha reta, são curvas, tá certo? E aí é uma comparação que a gente faz entre a projeção de Mercator e a carta gnomônica. Então, a carta de Mercator, os paralelos são linhas retas horizontais e distanciadas igualmente, né? A gente viu isso lá. Na gnomônica, os paralelos são linhas curvas, tá certo? Os meridianos são linhas retas verticais. Os paralelos aqui que eu disse que eram espaçados igualmente, espaçados desigualmente, por conta das latitudes crescidas. Desculpa aí, eu me confundi aqui, né? Os paralelos são espaçados na carta de Mercator desigualmente, né? Por conta das latitudes crescidas, que é um artifício que transforma a carta de Mercator numa carta equidistante, né? A gente pode medir a distância na escala de latitude. Os meridianos, linhas retas verticais. Linhas retas verticais, e na gnomônica, como são os meridianos? São linhas retas, mas não são verticais, convergem para o polo. Lembram disso? Olha lá, linhas retas convergindo para os polos. Né? Dependendo de onde você tem o ponto de tangência, vai para o polo norte ou vai para o polo sul, tá certo? A Mercator é conforme? Sim, é conforme, lembra? Tanto os ângulos como as formas das pequenas áreas têm uma igualdade, é igual ao que a gente encontra na esfera terrestre. Já na gnomônica, não. As ortodromias, como são as ortodromias em Mercator? É uma linha curva, exceto os meridianos ao equador, certo? Exceto esses dois círculos máximos aqui, tanto o meridiano como o equador, que são representados na carta de Mercator como uma linha reta, certo? Já na gnomônica, todas as ortodromias, todas, inclusive meridiano, equador e qualquer linha que ligue dois pontos, que signifique, que represente um arco de ciclo máximo, é uma linha reta, certo? A loxodromia, que é a verdadeira navegação, a gente cruza os meridianos fazendo um ângulo constante, né? Ela, na carta de Mercator, é uma reta. Já na carta gnomônica, a gente já mostrou alguns exemplos, né? Vários exemplos aí, é uma linha curva. A escala de distância é variável, né? Variável por quê? Porque a gente vai medir na escala de latitude, a gente vê que vai aumentando as distâncias. A gente mostrou lá naquele desenho que a gente mostrou lá. Se eu meço uma distância de 40 milhas próximo do Equador, é uma abertura de compasso. Se eu pego na mesma carta uma distância longe do Equador, a abertura do compasso é bem maior. Então a escala de distância é variável, será usada no paralelo médio, certo? Então a carta de Mercator não é também equidistante, porque ela tem variação, mas em função das latitudes crescidas a gente pode medir, e a distância medida na escala de latitude corresponde identicamente à distância em terra. Já a carta de gnomônica, ó, variável, será medida por ábacos impressos nas cartas. Isso aqui vocês vão ver lá em TEL. Quando eu chegar em TEL, eu quiser tirar uma medida na carta gnomônica, eu vou precisar usar um ábaco que tem na carta, que faz essa comparação, ou seja, que daí me dá a distância que eu tenho na carta, equivalente, qual é a distância que eu vou ter na esfera terrestre. Tá? São os ábacos que existem nas cartas gnomônicas, que vocês vão ver lá com o professor de trigonometria esférica e ortodromia. E, finalmente, os usos para navegantes. A Mercator, como eu falei, 99,9% é o que a gente usa como navegação. E a gnomônica, a gente já viu, a determinação da ortodromia é o principal emprego da carta gnomônica. Tá certo, pessoal? Agora a gente, só para encerrar a aula, a gente vai ver algumas outras projeções. Como eu falei, essas projeções estão mais bem explicadas no MIGS, né? Aqui a gente vai dar só uma notícia, falar rapidamente sobre elas. Ó. Cada projeção será adequada dependendo do propósito da carta ao mapa. Né? Como já viu a diferença de carta ao mapa, né? Navegar é preciso, a carta é preciso, o mapa nem é tão preciso assim, mas também tem seu grau de precisão. A diferença é que a carta tem que ter uma precisão mais significativa, mais robusta. O capítulo 2 do livro Navegação, a Ciência e a Arte do Comandante MIGS apresenta uma série de outros tipos de projeções. As estereográficas, ortográficas, azimutal equidistante, que eu já disse a vocês, que é aquela empregada, se você tem um ponto de tangência a partir dele, tanto os rumos, os azimuts e as distâncias serão fáceis de calcular.
as policônicas, que são usadas mais para mapas, a transversa de Mercator, que eu já citei na aula passada, que em vez de ser o cilindro com o eixo dele paralelo ao eixo da Terra, que é um cilindro com eixo perpendicular ao eixo da Terra, a cônica simples e a conforme de Lambert, que também é uma carta cônica. A gente vai tentar dar uma olhada rapidamente, como notícia, como eu disse, né? Não é um aprofundamento, nesses tipos de projeção. Ainda estamos na aula de projeções cartográficas, né? Então, projeção estereográfica, como é que é? A projeção estereográfica é aquela que diferencia da gnomônica, porque o ponto de vista, em vez de ficar no centro da Terra, fica na superfície da Terra, né? Projeção estereográfica resulta da projeção geométrica de pontos da superfície da Terra sobre um plano tangente. Um plano tangente, né? Então, um plano desde um ponto de vista situado na posição oposta ao ponto de tangência. Ponto de tangência do plano tangente. Esta projeção é também chamada de azimutal ortomorfa. Então, é uma carta azimutal, tá vendo? A partir do ponto de tangência. O principal uso da projeção estereográfica em cartografia náutica é para a construção de cartas das regiões polares. Então, a projeção estereográfica tem um valor razoável, né? Regiões polares, tem muitos navios que navegam lá e certamente deve se utilizar dessa projeção. Vamos ver como é que é uma projeção estereográfica, então. Aqui está, pessoal, o globo terrestre, né, representado no plano, né? Essa seria a projeção estereográfica equatorial, ou seja, né, equatorial porque o ponto de vista está na altura do Equador, né? Está lá do outro lado, projetando então aqui toda a América, né? Aqui, ó, do hemisfério ocidental, toda a América, uma parte aqui da Europa e da África, né? Projetando então, ó, esse seria o ponto de vista. Aqui nós temos o plano, que é um tangente aqui ao Equador, certo? Olha só, então, tangente ao Equador aqui seria o ponto de tangência, e lá do outro lado estaria o ponto de vista. Então a gente vê aqui na carta, na projeção estereográfica, o Equador é uma linha reta, e esse meridiano, onde se situa o ponto de vista, também é uma linha reta, né? Todos os outros meridianos, ó, são linhas curvas, certo? E todos os outros paralelos são linhas curvas concêntricos ao polo, né? Esse daqui é o polo norte, esse aqui é o polo sul. Tá certo, pessoal? Então a gente vê que a projeção estereográfica, né, que é aquela projetada a partir de um ponto da superfície terrestre, né, diametralmente oposta onde está o ponto de tangência do plano, ele fica nesse formato aqui. E ela é usada para projeções polares, como foi dito, certo? Projeção ortográfica, que ela é estereográfica. Agora a ortográfica é, na projeção ortográfica, os pontos da superfície da Terra são projetados geometricamente sobre um plano, tendo como ponto de vista o infinito. Então o ponto de vista, em vez de não estar no centro, não é gnomônica, não está na superfície da Terra, não é estereográfica, está no infinito. Então é ortográfica. Linhas projetantes paralelas. Esta projeção não é conforme. Ela não é conforme, mas ajuda bastante num tipo de carta que eu vou já dizer a vocês. Nem equivalente, nem equidistante. Então, que tipo de projeção é essa? Afilática, em toda a sua extensão. Mas por que a gente usa a projeção ortográfica, então? Sua principal aplicação em cartografia náutica ocorre no campo da navegação astronômica. Nave 2, que vocês vão ver no que vem, eu devo estar ministrando também essa matéria, né? Onde ele é útil para apresentar ou para solucionar graficamente triângulo esférico de posição e para ilustração de coordenadas astronômicas. O triângulo esférico de posição, só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver em TEL isso, os lados do triângulo esférico de posição tem que ser arco de ciclo máximo. Então a gente vê que a projeção ortográfica permite que eu veja com clareza esses ciclos máximos, apesar dela não ser conforme, né? Ela não representa os ângulos corretamente, mas ela representa os ciclos máximos, de maneira que eu consigo ver o triângulo de posição de forma clara. O triângulo de posição é formado por três lados. O meridiano celeste do observador, que passa pelo observador e pelo zênite, o círculo horário do astro, que passa pelo observador e pelo astro, e o vertical do astro, que passa pelo zênite e pelo astro. Então, esses três lados são círculos máximos da esfera celeste. Eles são bem representados numa projeção ortográfica e formam o triângulo esférico de posição. Vocês vão aprender primeiro o que é isso em trigonometria esférica e ortodromia, para depois, com esse requisito básico, podemos estudar navegação astronômica, tá certo? Já no terceiro ano, no segundo semestre do terceiro ano. Projeção ortográfica. Se o plano é tangente a um ponto do Equador, e aí o plano tangente, onde falar, mas como é que ele vai projetar
a esfera terrestre. E daí, em vez de ser a esfera terrestre, vai ser a esfera celeste, que a gente vai botar um plano. Por isso que ele vai ser a projeção ortográfica da esfera do céu, né? Se o plano é tangente a um ponto do Equador, como normalmente ocorre, os paralelos, incluindo o Equador, aparecem como linhas retas, e os meridianos como elipses, exceto o meridiano que passa pelo ponto de tangência, que aparece como uma linha, e o que está a 90 graus, que é representado por um círculo. Então, a projeção ortográfica, ó, né, diferente da estereográfica, né, o ponto de vista é lá no infinito, né, mas tem um ponto de tangência, tem um plano e tem um ponto de tangência, como ele falou aqui, né, ó, os paralelos, inclusive, parecem como linhas retas, os meridianos como elipse, exceto o meridiano que passa no ponto de tangência. Aqui, então, a gente teria, ó, o único meridiano é esse aqui, que passa no ponto de tangência. Todos os outros meridianos são linhas curvas, né? Já os paralelos são linhas retas, tá certo? Ó, todos os paralelos são linhas retas. Ortográfica equatorial do hemisfério ocidental. Tá bom, pessoal? Prosseguindo então nas outras projeções ortográficas, a projeção azimutal equidistante, aquela que eu falei a vocês que era uma projeção bastante empregada, porque se você plota ali, principalmente em aviação, se você coloca a projeção azimutal equidistante a partir do galeão, por exemplo, ponto de tangência no galeão, você tem facilmente quanto é a direção, o rumo, a marcação de Paris e a distância até lá. Qual a distância para Miami e a marcação? Então é fácil, ó, é uma projeção na qual a escala de distâncias ao longo de qualquer círculo máximo que passa pelo ponto de tangência é constante. Se o ponto de tangência está situado em um dos polos, os meridianos aparecem como linhas retas radiais e os paralelos como círculos concêntricos, igualmente espaçados. A projeção não é conforme, nem equivalente, nem perspectiva. Aqui está um exemplo, a gente vê que essa é o tipo de projeção usada pela ONU para fazer aquele símbolo dele, né? Na verdade, essa projeção permite que toda a Terra seja colocada numa mesma projeção, né? Olha só, a gente pode ver aqui num círculo a Terra toda, vê bem aqui a África América do Sul, a África e a Austrália. A gente vê que nessa projeção aqui a gente tem todo o mapa mundi, né? Tá certo? Numa projeção só, projeção azimutal equidistante. Projeção azimutal equidistante é útil porque combina as três características possíveis de se encontrar nas projeções azimutais. As distâncias a partir do ponto de tangência são representadas sem distorções, ela é equidistante a partir do ponto de tangência. As direções a partir do ponto de tangência são representadas sem deformações, ela é conforme a partir do ponto de tangência. Então ela é equidistante conforme a partir daquele ponto, do ponto de tangência. Permite representar todas as superfícies da Terra em uma carta, como eu já mostrei a vocês aí no slide anterior. Então vamos lá, como é que é uma carta? Olha só, aqui nós temos então o ponto de tangência aqui é no polo, e nessa outra aqui é em Cairo, né? Tá certo? Aqui seria, ó, aquela carta mesmo lá representada, acho que é o próprio símbolo da ONU aqui, né? E aqui a gente vê a África, os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália, né? Toda a carta aí. E aqui o ponto de tangência é no Cairo, representando também, ó, onde depende do ponto de tangência. Aqui seria no polo e aqui seria no Cairo, né? Lá está, polo norte. Projeção azimutal equidistante polar no polo sul, tá certo? Aí está também, ó, toda a Terra representada nessa projeção azimutal equidistante polar. Se o ponto de tangência for um porto, um aeroporto, como eu dei exemplo, né? Se for a saída da Baía de Guanabara ou for o aeroporto do Galeão, o azimute, rumo e a distância e a derrota, tanto o rumo como a distância e a derrota desse ponto para qualquer outro ponto na superfície da Terra são determinados com rapidez e precisão, porque ela é equidistante e conforme a partir do ponto de tangência, certo? Então, o ponto de tangência é o Galeão. Então, eu tenho só nessa carta rapidinho eu tiro qual é o rumo e qual é a distância de Miami, de Paris, de qualquer lugar. Se o ponto de tangência for uma estação de comunicações, as trajetórias dos sinais rádios para da estação tornam-se aparentes. Mais uma vez, o uso também das radiogonometrias, tá certo? Aí está, ó, como eu falei, ó, Rio de Janeiro, se estivesse aqui no Galeão, eu tenho a distância, né, uma linha ortodrômica que passa por Rio e Paris será representado facilmente numa carta azimutal equidistante. Eu vou ter essa distância e vou ter, ela é conforme também o rumo, né, o ângulo, delta Z, o azimute para aquele ponto lá, certo? Então tem a distância. Essa é a grande vantagem da carta da projeção azimutal equidistante, como a gente falou aqui, tá?
Projeção azimutal equidistante e aqui a gente... Tá certo? Então acabamos aqui nesse slide aqui sobre projeção azimutal equidistante. E aqui nós temos uma projeção policônica. A projeção policônica é muito usada em atlas, né? Ela fica nesse formato aqui. Por não ser conforme, não é comum o seu uso de navegação. São vários cones que são superpostos, né? A gente vai ver que dá uma certa deformação, mas ela digamos assim, fica para algumas utilidades, utilidade rodoviária, utilidade agricultura também, a projeção policônica é bastante empregada, tá? Mas não em navegação. Projeção transversa de Mercator é aquela que eu falei a vocês, onde o cilindro, em vez de ser paralelo ao eixo da Terra, é transversal ao eixo da Terra, por isso que é transversa. A projeção transversa de Mercator, ou projeção cilíndrica, transversa ortomorfa, conforme, é um caso especial da projeção de Mercator. O cilindro é tangente à superfície da Terra ao longo de um meridiano e seu antimeridiano. Então, o cilindro é tangente ao longo da superfície da Terra, ao longo de um meridiano e seu antimeridiano. Então ele pega dois meridianos, porque ele está, né, em vez de ser tangente ao Equador, como é na carta de Mercator, ele tangencia o meridiano e seu antimeridiano, certo? A área de deformação mínima fica mais próxima do meridiano de tangência. Como a gente viu pelo ponto de tangência, né, ali é a menor deformação. Aqui também, onde está a menor deformação, é onde ele... o ponto de tangência, né? O cilindro tangencia esses meridianos. É utilizada para cobrir uma grande faixa de latitudes e uma faixa estreita de longitude de cada lado do meridiano de tangência, para cartas de regiões polares e em cartas celestes, né? E como eu falei, ela é muito precisa, por ser conforme, ela é usada tanto para fazer cartas de navegação, ela é usada no trabalho de cartas de navegação, que a gente vai ver aqui adiante. Aí. Ó, projeção transversa de Mercator. O cilindro, como eu falei, em vez de ser o eixo dele no sentido do eixo da Terra, então ele pega essa parte aqui, certo? Porque ele tangencia esse meridiano aqui, então esse meridiano aqui que vai ser projetado, tá certo? A área de deformação mínima é nessa parte amarela. Quer dizer, tudo é projetado, mas essa parte mais próxima de onde está tangenciando pelo cilindro é que é a área de deformação mínima. Ó, projeção transversa de Mercator. Qual o meridiano de tangência aqui? É esse aqui, o meridiano de tangência é 90 graus leste e o seu antimeridiano, este e oeste, né? Lá está, ó. O leste é aqui e continua aqui a partir do polo, até aqui é o meridiano 90 leste, né? 90 oeste. E a partir daqui 90 leste, certo? Aqui é o 90 oeste, esse aqui que passa daqui, aqui é 43 oeste, aqui é 90 oeste. E esse daqui é o antimeridiano, que é lá do outro lado da Terra, é 90 leste, tá certo? Projeção universal transversa de Mercator. O sistema UTM, Sistema Universal Transversa de Mercator, é uma grade quilométrica, ó, zona de números UTM. Uma grade quilométrica superposta, quilométrica porque ela é calculada em quilômetros, em vez de ser em milhas. Superposta, reticulado da projeção transversa de Mercator, para fins técnicos, científicos ou militares. Então aqui a gente usa tanto para a construção de folhas de bordo, facilita, em vez de usar as próprias projeções de Mercator, usa esse sistema UTM, que é Universal Transversa de Mercator, como eu falei, é uma superposição, né, de uma grade quilométrica superposta a uma projeção transversa de Mercator. Olha lá, é utilizado para a construção de folhas de bordo, folhas de sondagem produzidas em levantamentos hidrográficos, é como você constrói uma carta náutica, e em cartas militares, carta de bombardeio, essa que eu falei, que foi usada pelo Tomahawk e tinha uma precisão de no máximo 500 metros, tá certo? Uma precisão muito boa por conta dessa universal transversa de Mercator, que é esse sistema que permite fazer tanto cartas ou bombardeios com grande precisão. Projeção cônica, então, como já está acabando a nossa aula, a gente vai ver então na próxima aula 12ª, certo? A gente começa então a ver daqui da projeção cônica e faz então a continuação aí do nossos sistema de projeção cartográfica, né? Dá continuidade aí, se der nessa próxima metade de aula aí, a aula 13, né? Essa é a aula 12 que a gente está vendo. Não, a gente está vendo a aula 11, depois é a aula 12. É na aula 12, na próxima metade da aula 12, vamos ver se a gente consegue fazer mais um probleminha de calunga, tá? Pra gente treinar, tá bom, pessoal? Então,
Até amanhã, se Deus quiser. Espero que tenha entendido aí. Eu sei que a matéria não é muito fácil, essa parte de projeções cartográficas é um pouco confusa, não é muito prático explicar, fazer, mas tem essa parte que eu estou ensinando a vocês, tem o MIGS, o professor Renan é muito fraquinho nessa parte, mas o MIGS é. Eu agradeço então a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção.